gastou com aquele tipo de solução? Ninguém pega esse custo. O maior ralo de dinheiro hoje das construtoras é o pós-obra. É onde o dinheiro vai. E assim, você já parou para pensar o absurdo que é? Assim, vamos pensar como negócio. Tô saindo do setor da construção porque isso é normalizado e a gente é um mercado que está acostumado com isso. Claro. Mas vamos pensar em outro mercado, tipo, totalmente fora da caixinha. Você acha que é normal você criar um produto e você já ter uma verba de 5, 10% do custo dele já direcionado para atender a assistência técnica? Fala pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos aí a mais um Precast, o podcast do pré-fabricado. Primeiro, antes de a gente começar, queria pedir para todo mundo compartilhar esse conteúdo. Já inicia isso aí, manda nos grupos aí de WhatsApp. Em vez de você ficar mandando político, futebol, manda aí o conteúdo aí do podcast. Tenho certeza que sempre a gente traz conteúdo interessante aí para o mercado de pré-fabricado, para a industrialização. Esse aqui é o importante para a gente, transmitir conhecimento. Perfeito? Bom, então hoje eu tenho a honra aqui de receber minha amiga Jéssica. Minha amiga Jéssica aqui, a gente veio bater um papo. Essa mulher sensacional aí, do mercado de construção. Queria que você apresentasse, Jéssica. Primeiro, obrigado, né? Obrigado por você ter aceitado aí o convite, a gente bater esse papo aí hoje. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com Legal. todo mundo, conversando, ter essa troca. Estou muito feliz da gente estar aqui nesse momento, acho que um ano muito decisivo para a industrialização na construção. Então, a gente começar o ano já discutindo esse assunto, conversando, acho que mostra que vai ser um ano muito promissor, né, para o setor. Total. Muito bom. Queria que você se apresentasse. Fala um pouquinho da sua trajetória, quem que é a Jéssica, o pessoal te conhecer. Porque no mercado de construção, né? Principalmente para pré-fabricador, que é o pessoal que mais da audiência. Pô, quem que é a Jéssica aqui? Mas eu queria que você se apresentasse. É um mercado até novo, assim, para mim, né? Para você é mais novo, né? É, mais novo. Legal. Mas me apresentando, então, eu sou a Jéssica Dantas, eu sou engenheira civil. Tenho 10 anos de mercado imobiliário, então toda a minha trajetória... Eu comecei no setor da construção em construtora, então eu trabalhei em construtora de habitação popular e já trazendo um pouco do olhar de industrialização, porque eu trabalhei na construtora Tenda por 5 anos, que pensando em canteiro é uma construtora que buscou muito industrializar com o sistema construtivo, trazer algumas questões, principalmente dessa parte, né? Então, trabalhei 5 anos na construtora Tenda, trabalhei quase 5 anos também na Cyrela, nessa parte também que foi entender um pouco mais de um outro mercado, né? Então, eu saí da habitação popular, fui para um mercado de alto luxo, aquela discussão de pastilha de ouro na piscina, aquelas questões assim, muito interessantes também de se conhecer do mercado. Então, tenho essa vivência aí de 10 anos no mercado imobiliário. Tenho mestrado em inovação na construção civil pela Escola Politécnica da USP. Estou fazendo meu segundo mestrado agora em inteligência artificial focada para negócios lá nos Estados Unidos. Então, é uma outra área que eu senti que a gente que trabalha com inovação e que quer estar antenado, eu senti que eu precisava me aprofundar um pouco mais. Boa. Então, fui atrás dessa parte e também eu sou diretora do IBRACON, o Instituto Brasileiro do Concreto. Aí são 8 anos na diretoria. Esse ano assumi um novo desafio como conselheira, então acho que tem muita coisa legal para fazer na indústria do concreto como um todo. E também sou diretora da Alcompat, Associação Latino-Americana de Patologia das Construções. Dou aula em graduação, pós-graduação, palestras. E é isso, assim, resumindo. O dia seu deve ser maior do que o dos outros, né? Deve ser alguma coisa... Tem umas 50 horas, assim, no meu dia. Não tem condição. Eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. A Jéssica tá sempre viajando aí, né, Jéssica? Rodando aí o mundo, né? Não é nem o Brasil, não. gosto. Rodando o mundo, né? Você fica parado? Como diz um amigo meu, ele fala assim, menino parado não vende picolé. Menino parado não vende picolé. Então, eu falo, eu tenho que estar rodando. E assim, a área de inovação é a área que eu me encontrei, me apaixonei. E você precisa estar em outros ambientes, você precisa estar em outros lugares para realmente abrir a mente, né? Eu falo, cada viagem que eu faço, pode ser uma aqui, no interior de São Paulo, uma coisa... próxima, mas se você tá aberto a entender, a olhar com outros olhos, você sempre traz alguma coisa que você consegue agregar no seu dia a dia. Boa. Então, eu gosto de estar em movimento para realmente estar sempre conectada. Legal demais. Bom, então, para a gente começar nosso bate-papo aí, para entender um pouquinho, eu queria que você trouxesse para a gente sobre esse apanhado
com relação ao mercado imobiliário, industrialização, o que você tem visto disso, o que você acha? Me fala um pouquinho aí. É tema polêmico, né? Você já Isso, quer começar... Eu começo na polêmica. Exatamente, né? Exato. O que eu percebo, né? O nosso setor de construção do imobiliário, ele é um setor de ciclos muito longos. Então, você pensa, desde quando você compra um terreno, até você fazer estudo de viabilidade, fazer o projeto, né? Incorporar, fazer o projeto, começar a construir, são ciclos longos. Se você for pensar ali, é em torno de, no mínimo 3, 4 anos para você comprar um terreno e você começar a ter ali materializado aquela construção. Então, quando você pensa num setor de ciclos longos, existem muitas incertezas ao longo do caminho. Então, o que eu percebo ao longo desses anos? Que o setor, como ele vai demorar para ver... Então, quando eu comecei a fazer o projeto até eu ter a obra pronta, ele tem um ciclo longo e tem muitas variáveis que interferem, questões financeiras, questões de mercado, questão legislativa, tudo que tem ali, que aí dá aquele medo do vou inovar, mas agora tá viabilizando. Mas e aí quando chegar na hora de usar ali no canteiro? Né? Então tem esse certo receio que acaba tendo e aí existe essas barreiras em relação, às vezes, a industrializar mais, pré-fabricar mais dentro do canteiro, pensando no setor imobiliário. Você já foi muito para fora, né? Então, você já, assim, o mercado nacional, ele tem... A gente está falando de uma área que... Você tem uma demanda, um déficit habitacional grande. Que só aumenta, né? Só aumenta. Só que você tem reparado lá fora que existe muito mais industrialização que aqui. Uhum. O que você acha que é o principal motivo? Que você acha que isso não se aplica ao mercado nacional, vamos dizer? Eu estou falando do seu lado, né? Estou olhando para o lado seu como uma construtora, Sim. como o que está ali na parte... No setor imobiliário, no setor imobiliário, mesmo. Exatamente. Porque não verticaliza mais. Existe, eu acho que a primeira barreira é a questão de legalização técnica normativa mesmo. A gente tem algumas barreiras, até em relação a essas questões. Por exemplo, você vai verticalizar. Vou te dar um exemplo. Eu estava agora intensamente trabalhando nos últimos meses sobre toda a questão de edifícios altos, né? Que é uma tendência muito forte que está vindo. Já veio, né? Não é que está vindo, já veio. Principalmente em grandes centros, que nem aqui em São Paulo, a gente tem cada vez terrenos menores. Então, eu tenho uma densidade demográfica muito grande, eu preciso verticalizar para ocupar mais aquele terreno. Então, começou a primeira barreira, a questão, o plano diretor não libera subir mais. Então, teve uma revisão do plano diretor aqui na cidade de São Paulo, que permitiu a gente, em algumas regiões, elevar o gabarito das edificações. Então, o primeiro ponto, a questão normativa, a questão de legislação, é uma barreira que, assim, eu falo que o governo como um todo, a questão pública, ele tem que incentivar. E isso a gente tem visto que tem mudado muito dos últimos anos para cá, esse incentivo. Então, ter esse incentivo para a industrialização, para a verticalização, é uma questão muito importante. E aí, quando eu olho para o mercado lá fora, outros países que eu já visitei, então, que nem o ano retrasado, eu comecei numa intensa busca para entender as verticalizações, como é que estava. Então, eu fui nos Estados Unidos, entendi como é que estava o mercado lá. Fui para os Emirados, porque os Emirados hoje é a maior referência em prédios altos. Fui para a Ásia também, o ano passado. Então, você começa a ver que tem um incentivo de legislação local para esse tipo de construção, para isso acontecer. Então, é um primeiro ponto, né? E existe uma outra questão também. Existem algumas barreiras realmente mercadológicas que vai sendo rompidas ao longo do processo conforme vai implementando, né, essas novas soluções para verticalizar. Entendi. Mas essas barreiras que você fala de mercado, você fala que é cultural? Você acha que é muito cultural, talvez? De quem está comprando? Algumas coisas, sim. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer essa pesquisa de mercado, você viaja também, você vê várias coisas. Tudo que é edificação fora de São Paulo, vedação é o quê? Drywall, praticamente. O que é? É tudo drywall. Aqui, a gente tem uma barreira muito grande do cliente de não gostar de vedação interna de drywall. Pois é. Barulho? Ah, porque isso aqui não é resistente? É o toque-toque. Deixa eu ver aqui. É o toque-toque. Caramba. Então, aqui em São Paulo, se você andar nas obras, você vê que a maior quantidade de vedação é com bloco. Mas você fala isso de padrão médio-alto ou qualquer tipo de padrão de construção? Porque você trabalhou nos dois. Beleza?
Médio alto. Médio alto. Quanto mais alto o poder aquisitivo, mais exigente ele fica nessa questão de acústica, nessas questões. Não que o cliente do econômico não reclame disso, mas ele não tem tanto conhecimento e essa sensibilidade igual quando a gente pensa no... O do alto padrão, ele não aceita muito bem. É mesmo? O drywall. É uma barreira bem Mesmo cultural. com a tratativa acústica que tem no painel. Não, aí são coisas que vai se fazendo para melhorar, para poder melhorar e fazer com que as pessoas se ambientem mais e se adaptem mais. Mas existe uma barreira cultural muito grande do toque-toque. Então, o que eu tenho olhado hoje como alternativa, né? Porque assim, tudo bem. Então, se é uma barreira cultural, a gente vai fazer uma ação grande de mercado para culturalmente adaptar o nosso cliente, né? É ensinar o cliente. Ou a gente vai buscar outras alternativas de inovação para substituir. Porque a gente sabe que, por mais que o principal sistema construtivo hoje no país seja alvenaria estrutural, seja o marvão, não é sustentável. A gente não vai atender esse déficit habitacional se a gente continuar fazendo da mesma forma e é um empilhar bloquinhos que a produtividade é baixa comparada a outros sistemas pré-fabricados e não tem mão de obra. Porque hoje está cada vez mais escassa esse tipo de mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho olhado hoje muito painéis de concreto leve para vir como vedação. Então, ele não tem função estrutural, mas ele vem painéis muito similar ao que seria o sanduíche da estrutura do drywall, só que em concreto leve. Porque ele vem, ele faz essa função e não tem a sensação ali que dá a estranheza do cliente. Ele sente isso, né? Como se fala, não, meu apartamento vai cair, tá muito frágil. A fragilidade, exatamente. Que é um problema que a gente tem realmente, assim, pela questão do cliente que consome o nosso produto, ele é leigo, né? Ele é leigo, tecnicamente, se for pensar. Então, você precisa aculturar as pessoas em relação a isso. E é uma questão do mercado brasileiro. Você vai para os Estados Unidos, é tudo toque-toque. Não tem. Você desmonta e monta a casa em 10 minutos ali e pronto. É cultural. É cultural. E da outra vez que a gente tinha conversado, né? Eu até fiquei com isso, eu fiz essa pergunta para você a outra vez que a gente encontrou. Ô, Jéssica, por que não faz? Aí tinha a questão financeira, você lembra? Sim. Eu queria entender essa questão mais assim, a fundo para quem está escutando e tal. Porque a verticalização do pré-fabricado é uma discussão que tem hoje na associação, entre os pré-fabricadores. Porque você tem uma demanda grande de mercado que você consegue... Necessidade de fazer. Mas você não vê a quantidade de prédios saindo com esse modelo, que a gente vê lá fora. Sim. Caliçando o painel pronto, com janela. Eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas lá na Europa. O pessoal faz assim normalmente. Não tem isso de levantar. Ele já sobe o painel com a janela, encaixa ali e bora. E prédio de 30 andares e assim por diante. Não é tanto. Eu queria entender essa questão mesmo do custo. Para o que você já chegou a ver isso? Se você chegou ou não viu. Até onde que isso interfere. Eu vou falar uma coisa, é meio polêmica, não, mas é eu a gosto realidade da assim. Eu gosto da polêmica. Eu acho que como eu estou nessa área de inovação, pesquisa e desenvolvimento há tanto tempo, a gente passa por muita coisa e aprende muito. Já errei muito. E quanto mais você erra, você vai aprendendo, vai melhorando. Claro. Eu acho que tem uma falha muito grande que a gente percebe nas empresas, às vezes, quando está fazendo esse estudo, é de não olhar custo globalmente. Beleza. Então, uma análise, toda mudança de sistema, de produto, de tecnologia, se você não olhar o custo globalmente, a chance de você implantar uma nova tecnologia e viabilizar é mínima. Tô sendo muito sincera. Por quê? Se eu for comparar uma peça pré-fabricada com uma peça moldada em loco, obviamente o custo direto moldado em loco vai ser mais barato. Com certeza. Só que assim, eu tenho que colocar na conta, e a minha mão de obra? Quantos dias essa pessoa, às vezes, falta? Qual é o efetivo de assiduidade dentro de um canteiro de obra, daquela mão de obra? O que eu tenho de retrabalho depois? Gente, retrabalho. Ninguém coloca na conta quando está estudando um sistema construtivo novo industrializado. Ninguém coloca, assim, é unânime. Todos os estudos que eu... Falei, tá, mas qual que é o seu percentual de retrabalho? Não considerei, porque no meu orçamento não é para ter. Eu falei, meu amigo, tudo bem, não é para ter, mas você tem. Quanto que é o seu retrabalho? E as pessoas não colocam na conta. E isso tem que ser considerado. Aquele arremate que vem depois, no final, na hora de entregar para o cliente fazer. Cara, você voltou uma pessoa, você aumentou um processo no seu ciclo. Você teve um retrabalho, você teve um custo, você gerou uma hora a mais. Então, o custo global é onde as pessoas falham muito na hora de viabilizar.
Eu acho que esse é o principal erro, é você não olhar todas as variáveis que interferem naquele sistema e olhar só assim, é o custo da peça moldada em loco versus a pré-fabricada. Não vai bater. Não vai bater. Mas e o prazo que você ganha? E a qualidade de executar uma única vez e não voltar mais àquele trabalho? E o seu pós-obra? Você já viu alguém fazer estudo É isso que eu queria falar. de viabilidade de uma solução e olhar na sua assistência técnica, no seu departamento que dá apoio ao pós-obra, quanto gastou com aquele tipo de solução? Ninguém pega esse custo. O maior ralo de dinheiro hoje das construtoras é o pós-obra. É onde o dinheiro vai. E assim, você já parou para pensar o absurdo que é? Assim, vamos pensar como negócio. Tô saindo do setor da construção porque isso é normalizado e a gente é Claro. um mercado que está acostumado com isso. Não. Mas vamos pensar em outro mercado, tipo, totalmente fora da caixinha. Você acha que é normal você criar um produto e você já ter uma verba de 5, 10% do custo dele já direcionado para atender a assistência técnica depois? Você acha que a Apple, quando lança um celular novo, ela já tem um custo previsto de assistência técnica tão alto? É muito mínimo. Ela não faz para poder dar defeito. Não faz. Ela faz para dar estragada daqui uns anos, você tem que trocar. Comprar outro. Você tem que... Mas durante o período da garantia, eu nunca vi o celular dar problema no período da garantia. Depois que passa, a gente não. A gente já termina uma obra com orçamento para arrumar no pós-obra. É como se a obra já nascesse já defeituosa. Exatamente. Você já testa que ela já veio com problema. Exatamente. Então, eu falo assim, e isso eu falo muito dos meus alunos, quando eu faço workshop, palestra, eu sinto que as pessoas falam assim, tô fazendo um estudo de viabilidade, Jéssica, de uma industrialização, e não tá dando certo. Eu falei, o que você tá considerando? Você colocou o seu custo de pós-obra? Você colocou o teu retrabalho antes de você entregar a obra? E as pessoas, nossa, não considerei, não tenho esse dado. Eu falei, então, você precisa ir atrás desse dado, porque isso faz parte do processo. E não adianta você querer viabilizar uma solução nova sem considerar tudo que está interferindo. E eu vou te falar, 95% assim, dos casos, quando o pessoal coloca completo, o custo global viabiliza. Olha só. Mas mesmo assim não faz. Então, Porque aí já entra na parte cultural. Entra na parte cultural e tem um outro ponto. Viabilizou. Vou te dar um exemplo. Então, assim, eu participei de um projeto recentemente onde a gente estudou trocar os edifícios garagens de moldado em loco e alvenaria por a questão de pré-fabricados. E aí, fizemos todo o custo completo, analisou todos os pontos, viabilizou. Show de bola, deu super certo. Viabilidade financeira, fechou. É o primeiro ponto. Gente, é assim, deixando claro, inovação que não emite nota fiscal não é inovação. Compensa, Tem que dar lucro. É a primeira coisa. Então, eu falo, até estava conversando com uns amigos de uma construtora essa semana, e aí eles estão estruturando a área de inovação. E a gente sentou para fazer um benchmark, assim, foi bem legal. Jéssica, a gente queria escutar da tua experiência, né? Quase 10 anos aí no mercado fazendo isso. E a gente não sabe onde encaixar essa área aqui dentro da empresa, porque a gente não quer criar ela como uma área 100%... Em P&D. Em P&D, e não uma área 100% independente, porque como é uma pessoa que vai vir para começar, ela precisa ganhar a cultura. Que isso é muito importante na inovação, você ganhar a cultura da empresa. Então, a gente quer pôr embaixo de uma diretoria que já existe. Qual diretoria você recomenda a gente colocar? Nossa, e aí? Qual que você colocaria? Eu mudando o jogo, Nossa, rapaz, a área de inovação. Nossa, porque você coloca em diretoria operacional... Pensa que é uma construtora, tá? Sim, é uma se você construtora. falar diretoria comercial, financeira, operacional... Uma só, Carlão. Então, né? tô falando assim, pensando nessas diretorias, dentro da operacional. Por quê? Porque onde é que tem a realização do dia a dia, onde é que estão os problemas, onde é que estão as dificuldades, é ali, na parte de execução. E você já pensou que a execução faz de tudo para executar? Faz de tudo para executar. E se ela tiver que estourar o custo, ela vai estourar, mas ela vai executar, não vai é? executar, E você acha que isso é bom pro Não. financeiro da empresa? Não, para o financeiro não. E o que mantém a empresa de pé? É o financeiro. Então, que área que tem que estar a inovação? Boa, para o financeiro, né? Eu falei, é planejamento e custo. Entendi. Tem que estar embaixo da diretoria de planejamento e custo que cuida das obras. Boa. E o diretor falou, meu Porque Deus... vai focar em redução. É óbvio, porque a inovação que não emite nota fiscal, que não reduz custo, não é inovação para uma empresa. Já apanhei nessa. Já perdi. E não, é que as pessoas... A gente, às vezes, é só tendo anos dentro, tipo, desse mercado... Vivenciando, você vai entender. Então, por exemplo, eu já tive experiência da área de inovação tá dentro de projetos. Não é o melhor cenário.
Tudo bem, você nasce no projeto, tem que sair no projeto a inovação. Mas o projeto ele não está preocupado 100% com o custo. E financeiro percola por todas. Percola por todas. Financeiro vem em todas. Então, é onde tem que estar. E aí, voltando ao que eu estava comentando do edifício garagem. Então, beleza, viabilizou. O negócio deu certo, super legal. Vamos, então, executar. Vamos mudar 100% das obras e vamos mudar. Não tem mão de obra especializada para fazer esse tipo de serviço. Não consegue atender a demanda. Você fala, não existia quantidade de empresas, não? Empresas que atendessem dentro do tempo que precisava para, por exemplo, 15 obras simultâneas começando. Gente, vamos fazer mais fábrica aí. Então, você entende que, assim, começa a surgir outras barreiras. Aí, assim, eu vou pegar outras fábricas de pré-fabricados que eu não conheço e vou arriscar. Ou naquela hora do desespero, precisamos fechar aqui, a obra precisa terminar, eu vou continuar com o meu empreiteiro tradicional que sabe fazer ali, que me atende dentro do meu prazo. Então, às vezes, o processo de industrialização, ele dá uma desacelerada porque a cadeia toda não está preparada. Então, existe a questão da barreira de mão de obra. Logística. São Paulo, logística. Cara, eu falo assim, depois que você viabiliza custo, a segunda coisa que você tem que viabilizar em São Paulo é logística. Porque uma coisa é fazer um galpão No meio do mato. na área rural, outra coisa é fazer um prédio na Paulista. Né? Exatamente. Como é que você para o guindaste ali? Como é que você ali isso é uma outra peça? história. Na marginal. Como é que você faz? Então, a inovação, a industrialização nas grandes cidades, ela tem a barreira de custo e a questão logística. E depois a mão de obra. Eu colocaria, seria o meu top 3. É viabilidade financeira, logística e mão de obra. Entendi. Mão de obra que você diz é prazo de produção. Fábricas que atendam a demanda que você tem de qualidade, de padrão. Isso. E vocês buscaram isso onde? Você chegou a estar à frente disso ou não? Sim, eu participei do projeto, tá? A gente buscou, então a gente teve parceiros, sim. Teve 3 empresas que participaram com a gente. Certo. Fizeram, e deu certo, assim. E hoje tá virando padrão dentro da empresa. Isso é muito legal. Eu pergunto isso, Jess, porque às vezes, muitas das vezes, chega até a gente, até a Planix lá, muita gente perguntando sobre isso. Porque vê a gente na internet, né? Vocês fabricam pré-fabricado? Eu falei, não. Mas eu te conecto, né? Porque às vezes a pessoa não sabe onde procurar. Sabe? Com quem que eu procuro, sabe, para poder fazer isso? Porque talvez seja um produto meio que está escondido. Sim. E a pessoa não sabe onde que vai buscar aquilo ali. Por isso que eu pergunto se foi fácil chegar a esse acesso, porque às vezes é um caminho para a pré-fabricadora se divulgar mais, a pré-fabricadora ir até atrás mais do cliente, sabe? Eu acho que assim, não foi fácil nas que a gente já conhecia. Então, pois é. Mas assim, é um nicho pequeno. E eu vou te falar, não é um nicho pequeno, mas o conhecido é um nicho pequeno. Então, eu acho que falta, assim, até falando como o outro lado. Isso. Eu acho que falta uma divulgação maior, um movimento maior. Eu sei que tem várias associações, a própria BC faz muita coisa legal. Mas, por exemplo, o que eu sinto falta? Vou te falar, eu como cliente. De ter um lugar que eu entre, eu acesso, por exemplo, e eu busco. Tipo, quais são todos os com buscas rápidas. O que ele tem? Qual é o portfólio de projetos? Cara, você, por exemplo, assim, ó... Esse é pra Iri aqui, ó. Eu cutucando aqui, ó. Iri, imagina eu entro no site da BSIC, tem uma área que eu entro lá, tem todos... Assim, o que você precisa? Você busca lá e você digita pré-fabricados em São Paulo. Ele me traz todo mundo que atende São Paulo. Eu clico ali, tem as principais obras de cada um. Pronto. Eu tenho ali o portfólio. Já vai a dica aí pra galera. E outra, me dá confiabilidade, porque se a BSIC tá recomendando, me dá uma credibilidade. Entendi. E isso ajuda, sabe? E isso eu falo pra BSIC, é até uma ideia que eu já pensei pra dentro do Ibracon. Por que não os consultores que estão ali, que fazem parte do Instituto, terem dentro da página ali, olha, você quer buscar um consultor no Rio de Janeiro? Eu busco ali e eu consigo conectar com alguém local. Porque, por exemplo, concreto é uma coisa que muda muito. Gente, não é nem de um estado, às vezes de uma cidade para outra. Aqui em São Paulo é uma coisa, às vezes eu vou para... Meus pais moram no interior, ali no Vale do Paraíba. É outra coisa, o agregado muda e tudo mais. Não adianta eu querer pegar um consultor do Nordeste para vir atender São Paulo. E nem pegar um de São Paulo, às vezes, para atender lá. E o cara vai precisar gastar mais energia para aprender, que às vezes um já conhece o material. E o pré-fabricado tem um raio de atuação, não adianta se fugir. A questão da logística Fica que a gente falou. caríssimo, Então, talvez ter um lugar
onde a gente consiga ter esse fácil acesso, facilite. E eu falo, é ter esses cases. Porque você olha o case e aí você mostra lá, por exemplo, assim, comparando a um sistema convencional, a redução foi X%. Não é por valor. Não é tipo tantos milhões, tantos... Não. Olha, comparado ao sistema tradicional, conseguiu viabilizar X%. Em X% financeiramente. Olha, em custo ficou igual ou ficou superior. Porém, em prazo, reduziu tantos dias dessa obra. Então, ter os principais indicadores que aquele material, que aquele sistema conseguiu trazer de benefício. Mas tá vendo? Já valeu a dica. Já Aí, ó, podemos tá ir vendo? embora. Encerrado, gente. Por hoje é isso. Já te dei duas hoje, ó. Essa aí a galera vai ter que pegar essa, mas é uma boa indicativa. Eu pergunto porque realmente acontece muito isso. A pessoa não sabe onde que eu vou. É o que mais me perguntam, Indica, tá? cara. É o que mais me perguntam. Tá, mas onde que eu sei? Onde que eu acho? Sabe o que me pediram esses dias? Que eu fiquei chocada. Você tem algum lugar que você entra lá e tem todos os eventos de construção civil que vai ter no mundo no ano? Não tem Eu isso. falei, cara, não tem. É. Eu falei, eu tenho um É o consolidado meu. É. Eu tenho um agente de IA, que ele me manda todos os eventos que estão sendo lançados, o mundo inteiro. E aí eu já tenho ele coloca na minha agenda e eu vou vendo ali. Mas é uma coisa que eu fiz, é meu pessoal. Agora, não existe em lugar nenhum. E é uma informação riquíssima, que as pessoas querem ter. E muitas vezes eu tô num evento, eu tenho alguma coisa, eu posso fazer... Nossa, nem sabia que tinha isso. Onde que eu fico sabendo que tem esse tipo de coisa? Então, eu falo, o nosso erro, como com o setor de construção como todo, a gente falha na divulgação das coisas. E o pré-fabricado tem tanta solução legal, tem tanta coisa bacana. Porque eu pesquisei muito, comecei a ir atrás por conta do mercado, de buscar soluções. Só que não tem tudo consolidado num lugar só. Não tem uma base de dados ali que você consegue ter fácil acesso. Então, pensar, quantas construtoras tem no país hoje? Imagina ter uma plataforma que todo mundo consegue entrar ali e buscar, acessar. É a mesma lógica. É a mesma Se lógica. Se você traz o portfólio, você fica mais segura, né? Exato. Pô, esse cara aqui já fez só prédio de estacionamento, fiz garagem. Pô, tá aqui, ele tem know-how. E se não for ele, tudo bem, ele não atende meu raio. Mas, cara, o cara tem tanto know-how, deixa eu ligar pra ele, deixa eu marcar uma reunião E e às conversar. Vezes, e tem muitas. Você vê, e tem muitas. Você pegar, por exemplo, eu que tô no setor, você pega só em São Paulo, cara, dezenas. Então, a gente chegou em 3. Aí, ó. Tá vendo? 3. Dezenas de fábricas que fazem. E de padrão excelente de produção. Fala, pô, tá vendo? E eu era uma consultora, né? Não é qualquer consultora que você tá pesquisando. Então, Exato. você tem acesso a muita gente. Mesmo assim, ficou difícil achar. Exatamente. Que doideira. Mas assim, ó, eu tô embolando um assunto aqui, mas eu queria ver com relação ao que você falou aí. Pô, eu tenho um agente de IA que faz isso. Sobre a tecnologia, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: por que você acha difícil da gente, por exemplo, na construção, da gente colocar isso dentro da obra? Porque eu não sei como é que é ela lá na construtora. Mas, por exemplo, quando a Planix a gente criou a parte mobile, cara, foi uma barreira. Isso a gente está falando de 2014, lógico, tem muitos anos. Mas porque o celular, o cara vai quebrar o telefone. Porque o dedo dele tá sujo. Uma série de barreiras. O que você enxerga isso na construção hoje? Em relação a adotar a tecnologia? Eu acho que tem muito mais medo do que tentativa. As pessoas criam muitas barreiras antes mesmo de tentar e ter certeza que não vai dar certo, né? Então, em 2014, que nem você falou, realmente existiu uma barreira com a tecnologia, com o celular. Agora me fala, quem é que está na obra, mas de qualquer função que seja, que não tem um celular hoje em dia? Que não usa o celular durante a obra? Não tem. Não existe nenhum. E assim, a pessoa até que não é alfabetizada, ela usa o celular, porque ela tem o áudio ali. Então, eu não vejo como uma barreira hoje, mais essa questão do mobile, do aparelho em si. O que eu acho que é um fator que eu já percebi nas obras, que é uma barreira da tecnologia. Às vezes, as pessoas querem desenvolver algo tão legal, tão estruturado, e não faz o mínimo, o básico bem feito. O cara que está acostumado a mexer no WhatsApp, no Instagram, na rede social ali, é um aplicativo fácil acesso. Você quer criar um novo para o pessoal usar dentro do canteiro? Tenta se inspirar nesses aplicativos que eles já estão acostumados a usar. O visual. Não tenta fazer um negócio da NASA. É o simples bem feito, que entregue a funcionalidade que precisa. E essa questão da identidade visual ser muito parecida com o que a pessoa já está acostumada é uma
é uma estratégia muito legal de se ganhar o público. Porque quando você olha uma coisa e você está familiarizado com aquilo, você recebe muito melhor do que quando você olha uma coisa que você não está familiarizada. Boa. Então, isso ajuda muito quando você vai implantar. E uma coisa a gente tem que entender que é o seguinte, a minha geração, a sua geração, quando a gente estudou... Não, a minha, a sua não. Jéssica. Aí, você tá aí eu tô, assim, eu tô honrado, né? Porque, pô, tá doido, eu tô anos na frente, né? Não, eu tô, né? Não, mas já assim... tô ali pra... Tá bom, a nossa geração, são duas gerações diferentes, próximas, mas que passaram por momentos diferentes. Isso. Mas você fez na faculdade. Tô com 45 anos, pô. Então, 45 anos. Então, eu tenho um pouquinho menos. Então, bem menos. Bem menos. Aí, eu tenho uma diferença aí de 15 anos entre nós ali. Mas existem muitas similaridades que a gente teve, as nossas gerações, na faculdade. Sim. Então, por exemplo, eu tive aula de desenho técnico, que tinha a folha, A3, A4, A2, a prancheta. Ah, você chegou a desenhar na prancheta? Eu desenhei na prancheta. Então, eu tinha esquadro, tinha aquele monte de coisa. Você também teve? Demais, era o que tinha. A gente aprendeu e desenvolveu o quê? O pensamento de enxergar 2D e ver 3D. Isso. Então, eu olhando um 2D, eu consigo enxergar 3D. A geração que tá agora, eles não têm mais isso. Eles não têm mais prancheta. Eles não constroem no 2D. Eles constroem direto no 3D. Então, você entende que se a gente não levar para o canteiro a digitalização, essa geração não vai se sentir atraída porque ela não está familiarizada com o 2D mais. E isso, eu vou te falar, eu vim analisando isso muito ano passado para cá. Se você parar dentro do setor de edificações, o turnover de estagiários e recém-formados é gigantesco. Não fica. Ele não se interessa? Porque ele Fica chato? Fica chato. Por quê? A gente continua construindo como há 15 anos atrás. Só que a galera que tá entrando no mercado, ela se formou de uma forma diferente da gente que se formou há 15 anos atrás. Então, muita gente até me fala assim, nossa, como você tem paciência, você tem saco de ficar indo na graduação, dar aula e tudo mais. Eu falei, cara, se eu não souber como a geração que vai chegar para mim no mercado tá sendo formada, eu não vou ser uma boa líder para receber eles. Então, não adianta eu querer receber uma geração nova no mercado, tratando eles como eu fui tratada quando eu entrei no mercado. Então, eu estar próxima da graduação é uma estratégia que eu tenho para me tornar uma líder melhor no mercado quando eu recebo essa galera. Boa. Porque eu tô vendo como eles estão aprendendo na sala de aula. Como que isso está sendo feito. A convivência tá fazendo você aprender com a turma que tá lá. Exatamente. Né? O traquejo ali, o diálogo, as gírias, seja o que for. Exatamente. A tecnologia adotada. A tecnologia adotada. Eu fiquei assim... Eu tenho até uma foto, eu vou te mandar. Mas talvez agora, se você colocar pro pessoal desenhar na prancheta, vai achar sensacional. Fala, nossa, que top. É novidade, né? Então, mas aí... Máquina de escrever. Não, já sai imprimindo. Vamos voltar ali, ó. Mas o engraçado, esses dias eu fui numa aula, no Mackenzie, e eu acompanhando a aula, e eu fui atrás, eu olhei. Eu vi apenas, tinha uma turma de 30 e poucos alunos. Eu vi apenas 2 cadernos de papel. O resto era tudo tablet. E a galera escrevendo no tablet. Normal. Aí você imagina uma turma dessa, que 99% tá usando tablet na sala de aula. Aí esse estagiário, esse assistente, chega no canteiro de obra e ele recebe uma FVS no papel para ele preencher. Não casa. Entendeu? Não casa. E aí a gente vai tendo os turnovers e tudo mais. E por quê? Porque falta atratividade. Então, eu acho que um caminho é a gente levar tecnologia para dentro do canteiro para atrair essa nova geração, porque eles são conectados 24 horas. A gente hoje em dia. Como é que você concilia isso com um encarregado de 40 anos de empresa? Entendeu? O encarregado, ele usa celular para tudo. Então, mas aí a dificuldade disso? Ou não teve? Não, tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Só que aí vai uma questão assim, que você tem que conseguir conciliar a nova geração com o encarregado. E os dois precisam se unir para chegar num meio termo. Então, por exemplo, hoje um aplicativo, vamos dizer, de você fazer um acompanhamento de obra, para você conseguir atender o encarregado, ele tem que ter uma facilidade, por exemplo, dele conseguir mandar áudio e fazer o acompanhamento da obra por áudio. Porque às vezes ele não é alfabetizado. Então, você tem que entender as dificuldades daquela geração. E é o que eu falo. Todos esses softwares que buscaram se familiarizar, por exemplo, com a tela do WhatsApp, de ser fácil acesso,
tiveram muito mais sucesso do que os que fizeram aquela tela maravilhosa, mirabolante, que não tinha familiaridade. Já vale a dica pra mim. Aí, ó. Tá vendo? Mas é bom, porque a experiência que você teve de... Tem algum case que você lembra, assim, que foi legal de contar? De obra, de alguma coisa que você... De tecnologia? Porque você ficava sempre direcionado a isso, né? Muito A nisso. implantação de tecnologia, de inovação Novas em canteiro. soluções, tudo. Novas soluções. Conta algum aí que você lembra agora que você acha legal pra te contar. Mas você quer mais Você pode. tecnológico, Você acha legal? assim? Pode ser. Voltado à tecnologia. Voltar à tecnologia. Eu tenho um que até que deu errado, tá? Mas assim, eu acho que Beleza. vale a pena a gente falar das coisas Sim. que deu errado. Foi quando a gente foi implantar FVS digital. Ok, nas obras. Nas obras. E aí, a gente falou assim, não, porque a gente é muito bom, nossa FVS é muito boa, o nosso modelo. Tem vários softwares no mercado, mas a gente não quer usar o que tem no mercado. Vamos desenvolver dentro de casa igual que a gente tem. Contratamos a Microsoft. Você sabe quanto custa isso, né? Sério? Eu não vou nem falar de preço aqui pra galera não cair da cadeira, mas você tem noção quanto que é contratar a Microsoft, né? Contratamos a Microsoft. Nossa. Desenvolvemos o aplicativo da NASA, entendeu? Meu, maravilhoso pra gente. Aquilo tava maravilhoso. Não, super tecnológico, nananã, super legal. Ele faz isso, faz aquilo, nananã, nananã. Primeiro, aí implantamos. Não deu 6 meses, teve que tirar de todas as obras. Que isso? O que a gente errou? Primeiro erro. A gente desenvolveu tudo sem dividir em pequenas POCs e testar dentro da obra. Então, a gente desenvolveu a solução inteirinha. Pacotão. E chegou no final, quis implantar na obra. Gente, não adianta. Tudo que é para levar para o canteiro, você precisa separar esse estudo em pequenas partes e ir testando e validando. As pessoas do canteiro precisam se sentir parte do processo. Boa. E elas contribuem muito. Não é só se sentir parte. Elas enriquecem o desenvolvimento. Primeira coisa, primeiro erro que eu falei, já é uma lição aprendida para os próximos. Segundo ponto, foi com relação ao seguinte. Fizemos tudo muito legal, nananana. Pegou, explicou pra galera do campo, pegou estagiário, treinou, pegou engenheiro da obra e carregar. Cara, todo mundo funcionando muito bem. Vendeu pra empresa o seguinte, olha, agora a gente vai digitalizar, vai ter dados, a gente vai conseguir entender qual é a maior dor, onde tá errando mais, onde tá falhando, nananana. Maravilhoso. Ah, beleza, coloca e implanta. Primeiro mês. A gente treinou todo mundo, né? Engenheiro, estagiário, encarregado. Só que pra quem é o tomador de decisão? Quem precisa desses dados? O diretor, o gerente da obra, o engenheiro da obra. Quantos anos tem um diretor de uma construtora? Ele vai para 50 anos, sei lá. 50, 60? 60 anos. Ele tá habituado com tecnologia? Ele não pega telefone, não fala E nada. a gente ensinou ele a usar? Ele participou da construção? Não. Ah, eu queria falar, é uma bosta aqui, não tem acesso a nada, não consigo achar, muito difícil achar. Ora, meu. Volta pro papel, porque quando eu chego na obra, eu pego o papel, eu olho, é muito mais fácil. É muito mais fácil, entendeu? Aí, o que vem o erro aí? É o que eu falo. Quando você vai fazer inovação, você tem que envolver todas as partes do processo da cadeia. Então, não adianta, você tem que... Qual foi a lição aprendida? E aí, depois a gente fez outros projetos e começou a dar certo. Tô desenvolvendo, dividi em várias partes. Cada parte eu vou validando no campo. Eu tenho um teste no campo, deu certo, tenho um feedback, vamos passar para a próxima fase? Diretoria, tá assim, vamos fazer isso agora. Envolva as pessoas na parte do processo de inovação. Não tente fazer uma inovação disruptiva, fazer um negócio mirabolante e mostrar para as pessoas só no final. Elas precisam se sentir parte do processo para implantar a inovação. Pô, que legal. Muito bom. Isso é peça-chave no negócio. A gente fala muito isso quando a gente vai implantar lá. Traz o time, envolve o time todo. Porque todo mundo se sentir pertencente vai funcionar melhor. Exatamente. E às vezes os casos de insucesso são por conta de pertencimento. Olha, os maiores casos de sucesso de projeto é falta de pertencimento. E as pessoas não se sentirem parte ali, sabe? Não contribuírem. E eu aprendi muito isso, assim, num projeto grande que eu tive, que pra mim, eu falo que é o meu... É que foi o meu primeiro case grande. Então, quando a gente tem o primeiro case grande, a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Que foi quando eu participei do processo de elaboração do projeto de paredes de concreto moldado em loco com fibras. Então, eu trabalhava ainda na construtora Tenda, na época, e a gente fazia parede de concreto normal ali, com tela de aço no meio. E aí, teve algumas questões, a gente resolveu estudar as fibras para substituir a tela de aço. E aí, a gente fez
todos os estudos, tinha que tirar da Tex, NAT, todo aquele processo que eu adoro, né? Eu gosto dessa parte toda ali, eu gosto muito. E aí foi muito legal, porque além disso a gente desenvolveu norma, então eu participei dos comitês de norma, foram 5 normas que a gente escreveu, contribuiu para o mercado como um todo e trouxe um save muito legal. Eu falo, eu tenho na minha casa impresso a reportagem de quando saiu no Estadão, aqui em São Paulo, foi capa, assim. Tem da aposta em inovação para ganhar mercado. Então, assim, e tava lá, tipo, Construtec usa fibra, boa, sabe? Então, pra mim, eu falo, eu tenho aquela reportagem impressa em casa, assim, que saiu. Legal. E aí, o que eu aprendi muito ali? Quando a gente fez esse projeto, aí chegou assim a primeira coisa. Bom, manda para uma obra e a obra vai fazer. Aí a primeira coisa que eu falei assim, eu posso ir tocar essa obra? O projeto era meu, eu tava 4 anos trabalhando nele. Como é que eu viro para você e falo assim, Carlos, tô aqui, ó. Agora executa. Se vira. E esse é um grande erro, porque as pessoas da inovação costumam ficar muito no back-office, no escritório, ali, desenvolvendo, que é importante também, mas na hora de implantar não vai pro campo. E aí, o que eu fiz? Era em Porto Alegre. Eu peguei, me mudei para Porto Alegre. Fiquei próxima da engenheira responsável da obra. Então, nós viramos 2 engenheiras dentro da obra, só que eu só cuidava da parte do piloto de inovação. Primeiro dia, quando eu cheguei, eu reuni toda a equipe do campo, expliquei todo o projeto, contei o que era, levei a fibra, mostrei para eles, falei dos benefícios, falei das dores, das dificuldades que a gente ia ter. E a última coisa que eu falei, que até eles me encontram até hoje, assim, quando vem e falam, nossa, doutora, a gente lembra que você falou? Eu falei assim, gente, eu não quero que dê certo por dar certo. Se vocês verem qualquer problema, qualquer dificuldade, levanta a mão, me chama, eu tô aqui. E me fala. E vamos fazer juntos, construir isso juntos. E aí, a gente foi fazendo, foi indo. E assim, era concretar de madrugada. Eu saía 3, 4 da manhã com eles ali, de madrugada. E ia, e subia na BT, ia até a usina, voltava. Era de madrugada, era sábado, era domingo. E em nenhum momento, eu sempre fui a primeira que chegava na obra e a última que saía. Eles nunca chegavam antes de mim, nem saíam depois de mim. Entendi. Porque eles precisavam entender que a gente estava junto ali. Então, é muito fácil você desenvolver uma coisa e largar na mão. Só que você precisa estar junto ali, jogar o jogo junto. Então, eu falo, o principal segredo da inovação e da industrialização no canteiro é as pessoas se apaixonarem e fazerem parte do processo. Boa, boa. É Eu acho que isso pessoas. serve para tudo, né? Qualquer implantação de qualquer área, a gente precisa colocar com que a outra pessoa se envolva. As pessoas são sempre E os ela processos. gosta disso, a pessoa gosta disso. Gosta. Às vezes ela tá carente disso, e aí quando a gente entrega, aí fala, pô, adorei participar. E ontem eu estava conversando com outra pessoa num encontro que eu tive da associação. Aí foi assim, no início, acaba sendo uma relação de briga, mas depois vira amor. Depois vira amor. Porque, pô, que eu adoro agora, que bom que faz parte e tal. Exatamente. Mas porque ela participou do processo. Ela sentiu Ela parte. tem que participar. Acho que quando ela participa, o processo sai mais, né? Eu tenho certeza disso. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu tava vendo aqui na nossa prosa aqui, sobre essa questão do papel do engenheiro. Sim. Porque você falou um pouquinho sobre tecnologia, sobre essa parte da inteligência artificial. Primeiro, eu queria entender o que você acha do ponto de vista hoje com essa mudança tecnológica no mundo, né? Porque a gente pode dizer que a IA é um marco, Sim. né? A gente vem adotando isso agora no sistema, igual a gente já conversou aí nos bastidores. Mas eu queria entender seu ponto de vista. O que você acha de diferente? O que você acha que vai mudar na construção com isso? E o papel do engenheiro nesse mercado todo? Eu, olhando como engenheira, né? Engenheira que já foi da obra, já teve ali. Eu acho que vai ser muito melhor o papel do engenheiro agora do que sem a IA, sem a tecnologia. Por quê? A IA, ela não veio para substituir ninguém. Os modelos, tudo que tem hoje, ele não tá ali para substituir. Porque a análise crítica ali, do dia a dia, mais a fundo, tem coisa que só a gente que tá ali no ambiente sentindo consegue fazer. Só que ela operacionaliza muitos processos. Então, hoje, às vezes eu vou nas obras, eu vejo os engenheiros perdendo muito tempo com coisa operacional. Que se ele tem uma IA ali embarcada nos processos, ele minimiza esse tempo perdido e também a chance de erro, de falhas de processo. Então, a IA, ela vem como uma grande estratégia para otimizar o dia a dia e deixar o engenheiro parar de ser tão operacional e ser analítico.
Por quê? A IA vai processar os dados. Mas quem vai analisar aquilo e entender, olha, isso aqui impactou na curva da minha obra, né? Realmente vai ter um impacto. É o engenheiro. A IA vai ajudar ele. Então, ela processa muito mais rápido os dados e a gente ganha tempo para poder focar em outras coisas. Então, o papel do engenheiro agora, eu acho que a gente vai assumir o papel que tem que ser mesmo, tá? De É um papel de gestor, não de operação tanto, sabe? Eu acho que isso vai dar. E vai dar mais autonomia para o engenheiro também. Por quê? Ele vai ter os dados muito mais fáceis, muito ali mais processado. Então, ela vai facilitar essa parte operacional que hoje o engenheiro sobrecarrega. Fala um pouquinho do projeto que você tem aí, sobre essa questão da inteligência artificial, tecnologia. Fala aí. E foi uma coisa que começou assim, sabe? Tão do nada. Porque eu sempre fui da área de inovação, de buscar tendências e tudo mais. E quando apareceu a IA, eu sou curiosa. Então, tudo que aparece de novo, eu vou atrás, começo a pesquisar. E eu comecei a me aprofundar e eu comecei a colocar IA no meu dia a dia. Ah, vou usar ali para me ajudar a preparar um material de aula, me ajudar a fazer uma pesquisa, me aprofundar nos eventos técnicos. E comecei a usar. E aí, comecei a fazer um testezinho ali, um N8N para colocar no meu e-mail, para limpar spam, para me ajudar a responder e-mail. E eu comecei a usar. E aí, as pessoas sempre me perguntam, igual você falou no começo aqui, mas teu dia tem quantas horas? Que não é possível. Como é que você faz tanta coisa? Mas é porque eu otimizo, eu não perco tempo com coisa que não tem que perder tempo. Com coisa operacional. E eu vi que a IA era uma estratégia que eu falava, meu, se eu começar a colocar isso no meu dia a dia, eu vou ganhar mais tempo. E eu vou ser mais produtiva. E eu tenho esse lado, tipo, de querer ser muito produtivo o tempo inteiro. Eu quero fazer tudo. Meu dia tem que ter 50 horas, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer muita coisa. E eu comecei a usar. E as pessoas conviviam comigo e falavam assim, Jéssica, mas como você fez isso? Aí eu comecei a mostrar, o pessoal começou a se interessar. E aí eu percebi que, assim, as pessoas não estavam conhecendo do mínimo do potencial das ferramentas. E aí um dia, numa aula, eu fui dar uma aula, numa Mackenzie até, de inovação. E aí o professor que me convidou para dar aula lá, que era o coordenador do curso, falou assim, ai, conta daquelas coisas de IA que você faz. E aí os olhos dos alunos brilharam. Aí eu falei, gente, mas assim, são coisas... Porque eu não ensino a criar uma IA, programar. Não é isso. É realmente escolher as melhores ferramentas para cada função. Claro. E aí, nisso, tinha um consultor da área lá. Ele falou assim, nossa, eu adorei o que você fez. Você poderia dar um treinamento desse da IA, das coisas básicas, para minha equipe, na minha empresa? Eu falei, posso. Aí ele pegou, reservou uma sala de treinamento. Um sábado, a gente passou o dia inteiro. Treinei a equipe dele. Ele adorou. Deu super certo, a galera começou a desenvolver várias coisas. Coisas além até do que eu imaginei que eles fossem fazer. E eles começaram a me mandar feedback, começou e tudo mais. E começou a vir uma demanda, tipo... Jéssica, eu quero aprender o que você faz com IA. E aí, com isso, eu comecei a falar... Gente, isso aqui é uma oportunidade de ensinar outras pessoas para ganharem tempo e otimizar. E aí, começou a surgir esses meus workshops de inovação com IA. Então, eu tenho toda essa questão de inovação, mas eu mostro as IAs, como que faz, como que otimiza. E nisso já surgiu mentoria, começaram a me pedir, foi puxando uma coisa, puxando outra. E aí, hoje, virou um negócio mesmo, né? Ter essa questão de ter os workshops, porque eu gosto da parte de educação, eu gosto muito disso, mas de ensinar e ajudar o setor mesmo da construção como fazer. Então, aí surgiu cursos em company, surgiu as palestras, tudo voltado para esse uso da IA, vinculada à inovação na construção. Boa. Como é que é seu Instagram aí pro pessoal seguir? É @ajessica.dantas. Pronto, porque lá tem as informações, tem tudo, e pode me perguntar, mandar mensagem. Eu vou deixar tem a minha assistente de IA que responde ali também. Pronto, não é a Jéssica IA. É a Jéssica IA. Jéssica I. Jéssica I. Não, e nesse mundo da IA, até pegando esse gancho, na Allcompat, que é uma das associações que eu tô como diretora, a gente começou a sentir muita dificuldade e pegar muito erro das pessoas, começando a querer usar a IA tecnicamente para fazer laudos, essas coisas tudo. E aí a gente começou a ter muitas falhas no mercado. E aí, internamente, a gente desenvolveu, o ano passado, uma IA técnica exclusiva da Allcompat. Então, ela é um benefício para os nossos associados, quem está ali, mas ela é uma IA com a base técnica nossa. Então, a gente pegou todo o consolidado de arquivos da Allcompat, artigos, fizemos uma curadoria técnica riquíssima e hoje tem uma IA técnica de patologia nas construções que é específica com uma base de dados confiável, que é uma dificuldade quando a gente usa IA para coisas técnicas, né? Fazer coisas sem o contexto correto. Exatamente.
fala besteira. E ela não fala que não sabe. Ela é orgulhosa. Ela alucina. Não, e ela é orgulhosa. Ela não fala assim, eu não sei. Ela te entrega e sem saber se é verdade. E aí, essa é a diferença. Depois eu vou te mandar o link pra você testar a Paty, que é a nossa IA. Acho que eu peguei o dia que eu tava falando de IDD. Que eu coloquei, né, Foi. no IDD. Foi. E ela responde, infelizmente, essa informação eu não consigo te passar agora, mas nós vamos buscar e te retorno em breve. Você será sinalizado quando a gente tiver essa resposta. É melhor assim. Porque senão você pega com o conceito errado e já era. E aí chega pra gente a notificação. Olha, essa foi a pesquisa. Aí a gente busca dados, coloca na base de dados e ela passa a responder. Que legal. Então, ela vai sendo retroalimentada constantemente. Boa. Bom, muito bom. Bom, aqui, aí eu queria te perguntar nessa base o seguinte, mas imaginando que você tem aí Você tem um orçamento aí, né? Você pode fazer um negócio que você quiser. Como é que seria o seu prédio? Olha que eu vou longe, hein? Isso aí. Como é que seria o prédio seu aí que você construiria de forma tecnológica hoje? Se você não precisasse olhar o preço. Você já rodou, né? Já. Então, você já sabe. Já rodei. Então, por onde você começaria, o que você faria? Com certeza, ele ia ter muita industrialização. E ia ser um prédio alto, porque eu me apaixonei pelos edifícios altos, então não tem nem como eu não falar. Então, ele ia ter 200 metros de altura, tá? Tá bom. Tá bem não tá alto. tão alto, já tá bom, assim. Hoje em dia tá ficando baixo já, né? 200 metros. Então... Você visitou lá o Sena Tower? Eu visitei. O Sena não tá pronto ainda, né? Não, o stand. a área, o stand, Isso, né? Porque já estão na fundação. Fui no terreno, fui no stand, visitei o decorado, vi a maquete. Fui super bem recebida pela Stephanie e pela Fernanda, que fazem parte ali da ideia, né? Da concepção de todo o projeto. Não, foi assim, eu passei 2 dias lá. Foi muito legal, assim, de ver. E foi interessante, porque eu tinha acabado de voltar de Dubai. E lá eu visitei o Burj e o Jeddah Tower, né? Que é a torre que vai ter mais alta do mundo, que vai passar de 1 quilômetro de extensão. Exatamente. Então, visitei esse projeto para entender, ver. Então, eu voltei, assim, totalmente encantada, né? Não tem o que falar. Boa. Mas como que seria, né? Como que seria ele? Seria totalmente pré-fabricado. Então, ia vir laje, pilar, viga, totalmente pré-fabricado. Mas eu ia querer em concreto de alta resistência pra gente reduzir seção. Então, pra otimizar ao máximo as plantas, as geometrias. Laje, talvez a gente ia ter que pensar ali na geometria, mas pensando sempre em protender para poder ganhar vãos. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito da questão de grandes vãos. Eu acho que isso para o empreendimento é muito bom. Né? Então, ia ter concreto de alta resistência, pré-fabricação, lajes protendidas, toda a parte de vedação. Vão me matar agora, mas eu jamais usaria bloco de alvenaria nenhum. Não usaria. De vão jeito me matar, nenhum. Não sei, eu não. É que eu tenho os amigos dos blocos ali, eles vão romper a amizade comigo. Mas eu não ia usar bloco em nada. E também não ia usar drywall. Eu ia usar os painéis de concreto leve. De fechamento? De fechamento, de vedação. Então, eu já tenho pesquisado algumas coisas nessa área. Então, tem uma empresa, não sei se você conhece, que é a Lightwall. Conheço. Então, eu acho muito legal. E, assim, puxa muito o conceito de parede de concreto leve, né? Toda a parte do EPS ali que traz essa leveza. A questão do EPS ajuda na acústica. Sim. Então, eu faria as vedações todas em Lightwall. Seria, com certeza, para trazer essa industrialização ali dentro do canteiro. Um ponto que eu ia com certeza fazer. Gente, instalações hidrossanitárias jamais aéreas. Eu ia passar tudo vertical. Então, tudo vertical, não suporto forro. O risco de ter vazamento em forro. Então, ia ser instalação vertical privada. Igual muito a gente vê na Ásia. Jamais saída vertical, só saída horizontal. Ela é na saída, pra lateral da parede? É pra parede. Então, ela sai na parede e desce no shaft. Então, você não tem nada na laje. Eu não tenho nada na laje. E os na ralos de piso? Como é que o pessoal faz? Ralo aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o shaft aqui? Eu tenho um ralo vertical. Na parede aqui, encostado na parede. Eu tenho ralo vertical. Escondidinho, linearzinho ali, dentro do box, a mesma coisa, porque eu não suporto pisar em ralo. Então, eu acho uma coisa muito anti-higiênica. Então, na minha casa, nesse meu prédio, ia ser tudo ralo vertical. Boa. E todas as saídas verticais. Pra quê? Pra não ter ruído aéreo dentro da minha edificação e não ter risco de vazamento. E se o cliente de cima tem um problema, não afeta a qualidade da vida do cliente de baixo. Então... Você resolve tudo no shaft. Você resolve tudo no shaft. Tudo ali na vertical.
Então, isso sem dúvida ia ser. Agora eu vou te pegar. E a impressão? Hã? E a impressão Eu não de terminei concreto? ainda. Ah, Calma, tá. que eu tô chegando lá. É Entendi, que o sonho é grande. Você falou que eu não tinha entendi. limite pro budget, entendeu? Entendi. Toda a fachada ia ser industrializada, então, com painéis, todos industrializados. Fachada ventilada, porque dá o conforto térmico, acústico ali, tudo em relação. E a impressão 3D, que é minha paixão. Falei, Não tem possível como. que não vai Você falar acha que não vai disso. ter impressão 3D? Com certeza, toda a parte de anexos dessa edificação eu não faria de outra coisa a não ser impressão 3D. Então é um salão de tudo que é fora da projeção da torre. Guarita, lixeira, salão de festa, tudo que é fora da projeção da torre, eu faria impressão 3D. Primeiro que eu acho lindo esteticamente. E outra, a questão de facilidade, praticidade, os ganhos que tem na impressão 3D. Então, sou muito fã, mas assim, para um prédio de edifício só não tem como. Não tem como. Não tem como. Isso que eu ia falar. E o mobiliário urbano, que seria o mobiliário da área comum, seria todo impresso em 3D. 100% impresso em 3D. Parte de mobiliário, Entendi. tá? A guarita do prédio, né? Igual Tudo. você falou. Não, e os bancos. Os Entendi. bancos, os vasos, toda Entendi. a parte também seria... Por quê? Durabilidade. É. E aí tem a estética, que eu gosto muito. Então, traria toda essa questão. E, sem dúvida, ia ser tudo automatizado, né? Automação em tudo. Tudo com automação, sensores, a questão de você controlar no celular toda a automação de todo o prédio, liga, desliga, abre janela, fecha janela, controla fogão, controla tudo automatizado 100% do celular. À distância, né? Que já dá pra você fazer hoje. Boa. Pô. Ainda bem que não tem limite o orçamento, né? Ainda do bem, seu né? E as prédio. piscinas modulares. Gente, tem um trauma que eu tenho. modular. É piscina. A gente fazer piscina moldada em loco. Não, ia ser tudo industrializada. Já faz isso muito lá fora. Muito. Bem comum. Muito. E aí, um ponto, polêmico, mas também eu ia tirar 100%. Não ia ter revestimento cerâmico nenhum. Não ia ter revestimento cerâmico. Eu ia substituir tudo pelas placas de PET, que está se usando muito lá fora já. Que são placas que você substitui 100% o revestimento cerâmico e são materiais sintéticos. Hoje teve uma reforma... São assentadas? São placas São coladas. Coladas. São coladas e o que é legal? Ela tem um encaixe macho e fêmea aqui, que substitui o rejunte. Então, ele fica impermeável, ele veda ali e ele substitui o rejunte e ele trabalha. Então, você não tem chance de desplacamento. É uma chapa ali bem rígida e ela absorve menos sujeira até. Então, se você for pensar, muitos hotéis na Europa e Estados Unidos já usam isso. E teve uma reforma recente, grande, aqui no Albert Einstein, em São Paulo, e trocaram 100% dos revestimentos cerâmicos por esse material. E eu acho que é uma tendência muito grande, porque a mão de obra de revestimento cerâmico está se acabando. É uma mão de obra muito escassa. E hoje, se você conversa nas construtoras, está no top 5 de assistência técnica revestimento cerâmico, desplacamento cerâmico. Então, eu não teria nada de revestimento cerâmico. Só material sintético, né? A China está bombando em relação a isso. Eu vi uma peça esses dias, vou te mandar uma foto pra você ver. Numa feira que eu fui, os caras conseguiram imitar sinteticamente um travertino. Mas você olha, você não fala que não é um travertino. Não fala que não é. Quando você põe a mão, claro, gente, Lógico. é plástico, você vai sentir, não tem a temperatura e tudo mais. Mas esteticamente, eu aqui, olhando aqui, eu falei, isso aqui é um travertino, certeza. E aí, quando você põe a mão... E o que é legal nisso? Que eu tenho uma coisa, né? Quem me conhece sabe, eu falo sempre. Quando eu tiver o meu prédio, eu não vou ter pilar. Vai ser coluna na sala. Porque o circular dá né? Tá bom. Dá ali. E aí, esse material sintético, ele imita o travertino. Ele consegue revestir. Ele dá a reveste volta. porque ele é maleável. Ah, Então, quando com o travertino você ia fazer um pilar circular? boa. Nunca. É muito difícil. Não tem Então, jeito de fazer. O material sintético você faz. Loucura. E é mais leve. Então, eu diminuo o peso na minha edificação, logo eu elimino carga da fundação, porque eu estou usando um material muito mais leve no revestimento do que um material natural, que seria pesado. E eu também não estou usando um recurso natural. E você acha que pro mercado nacional fazer isso tudo que você está falando está muito longe ainda? Porque você criou, hipoteticamente, um pré-lançamento agora, né? Eu vou até depois falar com o chat para ele criar a imagem desse prédio Então, para mim. Mas qual que é a distância que você percebe hoje do mercado de construção para chegar nesse tipo de construção? Que ela exista a primeira desse jeito? Eu acho que a gente está a médio prazo. Eu não diria nem a longo. O que é médio prazo para você? Uns 15 anos. Tá. Eu acredito. Por quê? A escassez de mão de obra
tá muito forte, assim, a gente tem sentido muito. E vai ter que industrializar, não vai ter caminho. Vai ter que começar a trazer alternativas para se conseguir continuar construindo. O mercado está muito aquecido de construção. Tem muita coisa. E assim, a gente vai ter que buscar. Hoje eu já vejo essas coisas que eu comentei acontecendo pontualmente. Por que eu acho que no máximo em 15 anos isso vai estar acontecendo consolidado? Porque essas ações que eu falei aqui, eu já vejo uma coisa acontecendo em um lugar, uma coisa acontecendo em outra. Sabe assim, você vê isso acontecendo. Só que eu ainda... as pessoas têm medo. O nosso setor ele é muito tradicional. E eu concordo de ser tradicional e ter um pouco de aversão ao risco, porque é um impacto muito grande. Quando você para qualquer coisa que você vai mexer ali na obra, tem um impacto significativo. Então, a gente tem que ter muita certeza. Mas se todas essas tecnologias já estão, de alguma forma, em alguma etapa do processo, em algum lugar, é só consolidar. Não é nada que está reinventando a roda. O mais diferente é a impressão 3D. Que nem é tão diferente assim, tá? Não. Então, assim, é realmente pegar e consolidar tudo e viabilizar, né? É a questão que eu acho que é um ponto-chave. A gente conseguir viabilizar financeiramente todas essas soluções. A solução só vai se viabilizar financeiramente se alguém usar. Porque e tem escala. Você tem exato. Escala. Então, se ninguém quiser celular é caríssimo, que só vai vender um por ano. Então, o cara não viabiliza uma fábrica de celular. Exatamente. A não ser que tenha demanda. Mas eu acho que muitas das vezes é medo. É medo. O ser humano tem medo, às vezes, de implementar e fica no mais do mesmo. Eu sempre fiz assim, não vou inventar moda, não. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sempre fiz assim, eu não vou mexer. Não vou mexer, porque você vai dar trabalho, e você não vai dar certo. Exatamente. Ele já começa com a negativa antes de qualquer coisa. E assim, dá para entender em certo ponto, porque nosso ciclo é longo, tem alto risco financeiro, tudo que envolve, mas a gente precisa arriscar. Por isso que fazendo pequenos testes e testando as tecnologias separadamente, eu acho que é uma boa estratégia. E eu acho que isso vai ajudar a impulsionar para a gente juntar tudo daqui a um tempo. Boa. Doutora Jéssica, alguma consideração que você quer deixar aí pro pessoal? A gente já está chegando no nosso final do nosso bate-papo aí. Rapidão, né? Não, passou assim que eu nem vi. Rapidão. Gente, o tempo voou. Foi muito bom. Mas o que eu queria dizer, deixar de mensagem é que assim, não tem como mais a gente continuar construindo da forma que a gente constrói. Não é sustentável economicamente como negócio e a gente precisa abrir a nossa mente e buscar industrialização. A industrialização é o caminho para a gente continuar tendo uma indústria que vai crescer cada vez mais no setor da construção. Então, parem de ter medo de arriscar, estudem, façam análises completas para se ter segurança para trazer inovação para o dia a dia. Não estou falando para ninguém arriscar sem ter certeza, mas se aprofundem nas coisas, porque a inovação ela precisa acontecer. Boa. Obrigado. Obrigada pelo convite. Valeu mesmo pelo papo. Muito pessoal, bom, tá aí. Grandes dicas de nossa querida Jéssica aí. Então, quem pegou, quem não pegou, passa para o amigo, que talvez ele pegue e te passe. Então, acho que valeu super aí o bate-papo. E aproveita, compartilha aí o podcast aí para sua turma, seus amigos. Curta aí o conteúdo, para a gente poder propagar mais esse conteúdo aí para as redes. E até o próximo episódio aí do Precast. Valeu? Abraço. Abraço.